Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui no Tribuna Online. Eu sou Isabela Vidal, sou jornalista da Rede Tribuna e hoje nós vamos falar de um prêmio muito importante que nossa equipe da TV Tribuna ganhou, o Prêmio de Jornalismo Cooperativista 2025. Por isso, estamos aqui com os premiados, o jornalista Matheus Souza e o cinegrafista Chico Abreu. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Isa. Já vou adiantando para vocês que foram mais de 1.500 inscritos nesse prêmio, o Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba. Hoje é o principal prêmio de jornalismo que a gente tem aqui no Espírito Santo e a gente ficou muito feliz porque a TV Tribuna conquistou 4 troféus. O Chico e o Matheus, com a mesma reportagem, né, ficaram em segundo lugar no jornalismo e na cinegrafia, e o Bruno Faustino e o Rodrigo Vedoato com cinegrafia e também jornalismo numa outra reportagem no primeiro lugar. A gente tem um vídeo deles que vai passar aqui também para representá-los, né? Eles vão falar também dessa expectativa, mas vamos começar aqui pelo Matheus. Matheus, ele é jornalista formado aqui pela UFES desde 2021, tem MBA em Marketing Político Eleitoral, é repórter do Tribuna Notícias segunda edição, né, Matheus? Desde 2022 você está aqui na TV Tribuna, né? Desde 22. Passei pelo jornal impresso na editoria de economia, mas vim para a TV onde eu me encontrei, me apaixonei e estou tendo essa oportunidade de receber pela primeira vez um prêmio de jornalismo, principal prêmio, né, da imprensa capixaba. Você, assim, com 4 anos já de formado, né, com 3 anos de televisão, já ganhar um troféu desse é muito importante, né? Ah, com certeza, é muito representativo, né? Porque eu comecei na televisão ainda muito cru, com pouca experiência na televisão, em telejornalismo em si, e foi um processo de crescer, de aprendizado, às vezes errar, tropeçar ao vivo, e por ser um prêmio tão importante, ele é muito representativo de que a gente está seguindo um caminho possível e que está indo bem, sabe? Crescendo, melhorando a cada dia. E você fez essa reportagem que foi premiada com o Chico. O Chico é nosso cinegrafista há 14 anos na TV Tribuna e já ganhou 3 prêmios. 2 do Prêmio Cooperativista e 1 num Prêmio Nacional da Associação Brasileira de Ortodontia. Chico, 3 prêmios já nessa jornada, né? Muitas reportagens também do dia a dia, né? Mas é bacana receber também um troféu por um trabalho que você faz? Sim, claro, é gratificante. Quer dizer que a gente está indo no caminho certo. Reconhecimento do trabalho, correndo atrás, aprendendo, estudando, e é isso aí. Agora, conta pra gente, foi a mesma reportagem? Qual foi o tema da reportagem? Por que vocês escolheram? E os desafios, né, de fazer essa reportagem para ganhar o prêmio? Pois é, o nome da nossa reportagem é o Motor da Educação, e a gente contou um pouco da história da Couteva, uma cooperativa de transporte escolar, presta serviço para a prefeitura, e a nossa ideia era falar como eles conseguiram ultrapassar, né, vencer um desafio que ainda hoje é muito real, que é o abandono escolar, a evasão escolar, que faz com que muitas crianças, principalmente em comunidades mais remotas, rurais, às vezes não consigam concluir os estudos ou concluam fora da idade ideal. E a ideia era abordar esse tema e ainda assim também falar dessa importância dessa cooperativa, do cooperativismo e da contribuição deles para mudar essa realidade. A gente aqui da Grande Vitória, em cidade, a gente acha que às vezes na verdade é mais fácil, né? Essa questão da mobilidade, de você, vou para a escola, você pega um ônibus, você tem um transporte escolar, você tem uma Topic, você tem alguém que leva, ou você vai andando porque às vezes é próximo. Mas no interior é uma realidade muito diferente, é tudo mais distante, né? Então é importante ter esse trabalho coletivo, vamos dizer assim, né? Para apoiar esses alunos para não abandonarem também os estudos. Com certeza. A gente contou a história, né, de 2 crianças, mas principalmente a gente focou. São 2 irmãos que eles têm idade muito parecidas. Um tem 8, outro tem 10 anos. E eles moram num local de difícil acesso. O Chico pode contar depois. A gente até se perdeu no caminho, né? A gente tinha alguns elementos que a gente precisava para contar essa história, para falar da dificuldade. E até nós tivemos uma certa dificuldade em encontrar o local. Chegou a certo ponto na área rural de Vargem Alta que nem sinal de telefone pegava. Então a gente entrava numa rua diferente, o GPS ele sumia. E aí a gente até chegou a entrar em propriedades erradas, achando que a gente estava chegando no local. Foi um desafio, assim. E aí a gente viu o quão difícil é. Porque esse menino, ele anda quase 1 quilômetro só para conseguir pegar o ônibus, o que seria totalmente diferente.
Caramba, ele já chega na escola cansado, né? E isso foi de madrugada, né? Essa que a gente se perdeu, ficou lá, Léo, no meio do mato. Sem internet, sem GPS, sem nada, e no meio do mato. Porque vocês saíram daqui muito A gente cedo. saiu cedo. Qual era o local da gravação? Guiomar, distrito de... Distrito de Guiomar, lá de Vargem Alta. Em Vargem Alta. É. Ou seja, vocês, até para conseguir uma informação com alguém na rua, não tinha, porque era muito cedo. Era de madrugada e não tinha ninguém na rua. Ninguém. E nem GPS, nem nada, né? Agora, é importante a gente falar da empatia quando a gente faz uma reportagem, né? Da gente se colocar no lugar do outro, ter essa sensibilidade, isso tudo. Para a gente passar essa informação, essa imagem, é um trabalho em conjunto muito importante, né? De mostrar como que é difícil essa caminhada para os estudantes, para as famílias, para alcançar esse objetivo, né? Como é que foi essa construção dessa ideia, né? De mostrar essa dificuldade dos alunos, porque eu sei que tem essa parceria. O repórter vira para o cinegrafista e fala, olha, faz tal imagem que eu vou colocar isso no texto, né? Como é que foi essa construção para vocês lá? Foi um trabalho em múltiplas mãos, sabe, Isabela? A escolha do tema, a gente tinha alguns temas possíveis e a gente foi escolhendo junto. Isso no meio das pautas do dia a dia, a gente produzindo, fazendo as reportagens para o TN2 e tendo um intervalo e outro, a gente foi decidindo os temas e esse nos chamou a atenção. A possibilidade de falar sobre educação, de falar sobre a importância da cooperativa para garantir o acesso à educação em uma determinada esfera, explorar um tema que fosse mais amplo, né? Um tema que não fosse restrito só à nossa região, mas que pudesse haver identificação de pessoas de várias partes do país. O que eu cheguei a ouvir de pessoas que comentaram que às vezes moravam lá no Amazonas, isso passava por esse problema, é uma realidade que não está só restrita ao interior do Espírito Santo, mas o Brasil é bem comum. E a gente foi identificando os potenciais, né? A possibilidade de mostrar como é que seria antes e o depois, a partir do depoimento, de fazer simulações, de mostrar como é que seria se o menino se não tivesse esse transporte escolar. Igual a gente fala, tem uma parte que é muito importante, na minha opinião, talvez uma das mais importantes, é quando o avô dele fala, olha, que se não tivesse o transporte cooperativo, ele teria que acordar 2, 3 da manhã, caminhar por 2 horas, chegaria super cansado, 10, 11 quilômetros por dia caminhando. E aí a gente foi pensando em elementos e tudo a gente foi trocando ideias. Inclusive, uma das falas da matéria, uma das cenas que o Chico pensou de plantar o conhecimento, foi ideia dele. Ele me passou o briefing até do texto e falou, ó, vê aí como você vai dizer com as suas palavras, como você vai melhorar, mas eu tive essa ideia para a cena e o que ela representaria. Então, assim, foi um trabalho em múltiplas mãos, como você falou. Algumas vezes eu falava, ó, filma tal coisa. Outras vezes ele me falava, ó, a gente pode colocar isso no texto. É tudo um trabalho em conjunto. Isso é muito legal, né? Porque às vezes tem profissional que fala assim, não, ele não se mete no meu trabalho. A gente sabe que tem isso no meio, né? Mas essa parceria é importante. Não, tem que ter. Numa matéria dessa especial, você tem que estar em conexão com o cinegrafista, com o repórter com o cinegrafista. Porque senão não fica legal. E aí, tá aí o resultado. Que legal. É esse aí. Prêmio, para mim e para ele. Chico, teve alguma imagem assim, ou algum momento que te chamou a atenção lá na hora? A fala dele, né? No banquinho, sentado no meio da entrada do sítio, assim, para mim foi a parte mais... O que ele falou na hora? Eu não lembro bem. Ele contou sobre a dificuldade de chegar até a escola. Ele falou que ia ser difícil, porque ia ter muito subida, descida. Estrada de chão batido mesmo, sabe? Até o nosso carro teve dificuldade de chegar até determinado ponto. Ele anda 1 quilômetro, porque a van que pega eles, o ônibus, não conseguiria andar esse 1 quilômetro dentro da propriedade, que é realmente bem de difícil acesso. Qual a idade dele? Ele tem 8. Ou seja, aos 8 anos, ele já entende a importância de ir para a escola e os desafios enormes que ele enfrenta, né? A mochilinha nas costas dele pesa muito mais do que de muito aluno, né? Sim, com certeza. E é mato, né? Mato de um lado e do outro, e ele no meio. Faça sol, faça chuva. No meio disso tudo ainda existe os animais, não sei lá, mas foi a parte que mais, assim, eu achei mais interessante foi ele sentado no banquinho na porta do sítio comentando sobre isso. Te tocou isso? Sim. Não, mas você que é pai, né? É. A gente vê os nossos filhos numa situação, né? Ali. Então, essa fala dele aí é
É sensacional. Agora, a gente está vendo essas imagens, vamos dizer assim, caseiras. Vamos falar desse desafio também, que eu sei. Eu fiquei sabendo que eu estava trabalhando com o Chico, fazendo uma outra matéria, e ele falou, nossa, a gente produziu, chegou lá na hora, faltou tal coisa, e a gente pediu uma ajuda. Conta pra gente esses problemas de produção que acontecem, é super normal. Isso faz parte, né? Conta. Do dia a dia. Porque foi assim, a gente fez uma programação de chegar lá antes de ele acordar. Porém, como a gente, né, teve dificuldade de chegar ao local, ele já tinha ido para a escola. Não podia perder a aula. Então, nós começamos a matéria ao contrário. Né? Do final para frente. E aí fizemos essa simulação, conseguimos ainda algumas imagens, ele se arrumando e tal, e deu tudo certo. Ou seja, teve que contar com a ajuda também da família, né? Contar com a ajuda da família. Mas isso é interessante que não invalida a matéria, né? Não. Ela se torna ainda mais real diante dos problemas, até de uma execução de uma produção de uma reportagem. Exatamente. A produção, eu acho que é uma das partes mais desafiadoras no jornalismo. A gente tinha falado sobre o jornalismo ser feito por múltiplas mãos, e a função do produtor, ela, na minha opinião, é uma das mais difíceis, né? A gente, repórter, deve executar, mas o produtor é o cara que vai organizar tudo para garantir que aconteça. E no meio disso, há muitos desafios. Esse que a gente aconteceu, da gente ter ocorrido um desencontro, porque a gente pegou o caminho errado, ficou sem GPS, chegamos atrasado, o menino já tinha ido para a escola, a gente teve que gravar de trás para frente. E aí, a gente tem uma noção da matéria. Ela vai ter um bloco de apresentar o menino, um bloco de falar sobre o abandono escolar, um bloco de falar como é que seria, e aí você tem uma noção. Só que aí, no meio disso, você vai tentando conter, gravar tudo que você precisa, só que como saiu fora do plano, às vezes ficou faltando. Aí a gente pensou em pedir para a família gravar. E aí, o interessante é que no final funcionou. Deu um tom de... Ficou bem realístico a modo como ficou. Porque deu pra ver que era a família que tinha feito. Então, ficou tudo ainda mais real. Não ficou aquela imagem tão produzida, tão perfeita. Entendeu? E isso funciona no final. É um erro que às vezes dá certo. Mas dá um aperto no peito, né? De, nossa! Exatamente. Fiz tanta coisa, fui tão longe, meu Deus, faltou tal coisa. Exatamente. Faltou pouca coisa, mas faltou. Mas deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certinho. Agora, sim, o ponto principal, que é a educação. Por que a escolha desse tema, principalmente nos dias de hoje, né, Matheus? Tem muito jovem que não está querendo estudar, não está querendo levar o estudo a sério. Mas é tão importante a gente falar disso, né? Por que você escolheu esse assunto para você concorrer ao prêmio? Pois é, a educação acho que é um tema muito importante, né? A gente sabe que abre portas e é uma realidade que toca todo mundo. A educação é um direito que as pessoas têm e que ainda assim, às vezes, é difícil esse acesso. O caminho não é igualitário para todo mundo. Algumas pessoas, o trajeto para ter acesso a essa educação é bem mais difícil. E a gente quis mostrar isso. Tem uma cena em que a diretora ela fala que para conseguir concluir os estudos, ela precisou morar fora. E é uma realidade de muita gente. Na minha família, muitas pessoas precisaram morar na casa de parentes para conseguir ter acesso aos estudos, ou foram concluir os estudos fora da idade ideal. Então, a educação acho que é um tema muito tocante, né? E como a gente pensou, abordar, falar com crianças é algo também que toca todo mundo que é pai e mãe, a gente que é jornalista, eu ainda não tenho filhos, mas a gente sabe como isso é tocante, todos esses elementos. Perfeito. Vamos falar também dos outros dois premiados, eles enviaram vídeos pra gente. O Bruno Faustino e o cinegrafista Rodrigo Eduardo Videoato, eles concorreram e ganharam com a mesma reportagem. O Bruno, em primeiro lugar, como jornalista, e o Rodrigo como cinegrafista. Vamos ver o depoimento deles, por favor? Pode rodar primeiro do Bruno? Oi, Isabela! Oi, amigos do TN, tudo bem? Vocês têm ideia de onde eu estou? Ouve esse barulho! Sabe que barulho é esse? Isso é barulho de maritaca. Eu estou no meio da floresta amazônica, estou aqui em Belém, cobrindo a COP30 e vocês me pediram para falar um pouquinho sobre esse prêmio do jornalismo cooperativista do Espírito Santo, em que eu fiquei em primeiro lugar. Primeiro, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque a gente consegue dar voz, consegue dar vez aos pequenos agricultores familiares que muitas vezes
não tem a oportunidade de aparecer numa reportagem. Então, quando a gente mostra esse trabalho e esse trabalho é premiado, é valorizado, nossa, vocês não imaginam a minha alegria. Esse prêmio não é do Bruno, esse prêmio é da TV Tribuna, esse prêmio é das cooperativas que abriram as portas para que a gente conseguisse colocar um pouquinho de emoção e também contar essas histórias maravilhosas. Olha, eu estou extremamente feliz com esse resultado. Parabéns às cooperativas, parabéns à TV Tribuna por apoiar tanto a gente na produção de conteúdo, conteúdo relevante, conteúdo que é verdade, gente. É isso que a gente passa no negócio rural. A gente quer passar verdade. Perfeito, muito obrigada, Bruno. Bruno, que é jornalista, ele é mineiro de Governador Valadares, é jornalista há 25 anos e tem um programa aqui na TV Tribuna chamado Negócio Rural. Há 1 ano e meio esse programa está aqui, veiculado na casa. E, gente, ele já ganhou 46 prêmios de jornalismo no Espírito Santo e no Brasil. É uma carreira longa, né? Muito legal. Parabéns, viu, Bruno? E o Rodrigo, que é o cinegrafista que trabalha com ele neste programa, o Rodrigo, gente, ele é formado há 16 anos, faz também várias imagens de outros programas aqui da TV Tribuna, o da Isa Mendonça, que é o programa Eu e Elas, Caçadores de Destinos, com a Camila Rangel, que é muito legal também, o programa Ponto de Vista com o Felipe Lemos. Ele tem vários projetos aqui na casa e ele conquistou o primeiro lugar com as imagens desse prêmio de cooperativista. Vamos ver, por favor, o depoimento do Rodrigo. Olá, Isabela, estou feliz em participar do podcast. Não pude estar aí hoje com vocês porque estou gravando, mas quero mostrar aqui, ó, o troféu desse ano. Estou muito feliz com essa matéria, que rendeu um resultado brilhante, tá? Queria falar para vocês que a matéria demorou mais ou menos 5 dias para ficar pronta. Às vezes as pessoas de casa parecem que a matéria foi feita em 1, 2 horas, mas essa demorou, tá? Demorou 5 dias, ficamos 3 dias mais ou menos no interior do Espírito Santo, mostrando os agricultores daqui, tá? Agricultura familiar. Pegamos o avião, fomos até São Paulo para receber o caminhão dos alimentos daqui que chega até lá para as escolas. Mostramos um pouco aos alunos o que os agricultores fazem aqui, para eles terem uma ideia mais ou menos, que eles não tinham noção de onde vinham os alimentos. E eles ficaram felizes da vida e falaram que a comida era gostosa. Com 13 anos de televisão, fico feliz em receber, esse aqui é o 2º prêmio. Esse aqui é o primeiro, que eu fiquei em 2º lugar no ano passado, e esse aqui é o primeiro. E falar para vocês que não é fácil participar do prêmio desse, ficar entre os 5 finalistas e ganhar o prêmio. Quero parabenizar também o Chico, que está aí com você, tá? Com as belas imagens dele, que ficou em 2º lugar esse ano. O Matheus também, que fez uma bela matéria, tá? Parabéns para vocês aí. E quero falar também que eu já estou pensando aqui pro ano que vem, tá? Então, ó, prepara vocês aí, que eu tô aqui já preparando. Aqui é igual o carnaval. Acabou, já pensa pro próximo já, tá? Acabou esse ano, já pensa no próximo. O Rodrigo, no ano passado, inclusive, ele ficou em 2º lugar no mesmo prêmio. Esse ano ele ficou em 1º. E é muito legal também essa parceria, né? Esse reconhecimento dos colegas, porque... Claro. A gente sabe que não é fácil, é a imagem de vocês lá no prêmio. Agora, assim, eles dois tocaram num ponto muito importante, que tem a grande diferença, isso é importante o público saber. A equipe do TN2, que é minha equipe, o Matheus e o Chico, eles estão na rua todos os dias, no Hard News, fazendo as matérias. É aquela matéria que tem deadline para chegar. Olha, você sai 2 da tarde, entrega 5 horas para ser editada e entrar no TN2, que entra ao vivo, de segunda a sexta. E mesmo assim, eles estão pensando na matéria para prêmio. Ou seja, é isso que o Matheus falou da produção, da dificuldade da produção, e aí ele vai no horário extra dele pensando como é que vai ser feito, combinando com o Chico, pensando em deslocamento, pede uma folga, corre lá, faz a matéria e volta. Não estou desmerecendo a equipe do Rodrigo, claro que não. Eu estou falando da diferença que é produzir conteúdo, que realmente, às vezes, a pessoa vê aquela matéria, sei lá, de 5 minutos e fala, isso aqui eles fizeram rapidinho. Gente, eles levaram 4 dias, foram a São Paulo para fazer a matéria. Claro que é o zelo, a preocupação que vai dar todo o diferencial. Mas, para a equipe do Hard News, tem esse desafio, né? De você estar na correria do dia a dia, mas também falar, não, eu vou fazer a matéria bonitinha que ela merece. É um desafio enorme dessa correria que vocês têm, né? Nossa, e como? Não é fácil, né? Mas, Rodrigo, vou mandar um recado aí, hein? Ano que vem eu tô aí de novo, hein? Me aguarde.
Tá Mas tá certo. certíssimo. E olha só, realmente isso é muito desafiador, né? Porque eles têm um programa semanal muito bem acabado. Eu confesso que eu sou fã do negócio rural. Muito bom. É um programa sensacional, muito bem feito, semanal. E aí acaba que eles têm um pouquinho mais de tempo para dar esse acabamento todo. Como você falou, a gente pede aquele favorzinho para conseguir um pouco mais de tempo, porque o nosso expediente é de 6 horas. Aí só que a gente teria que viajar, então a gente conseguiu algumas horas a mais. Mas assim, a gente fez essa matéria em tempo de gravação mesmo, foram 7 horas. Foram 7 horas, mas tem o tempo de produção, que a gente produz muito tempo antes, começa a produzir 1 ou 2 meses, a gente começa a discutir, tentar achar a pessoa que vai funcionar, quem a gente vai entrevistar. E é desafiador, né? A gente tenta correr e fazer o melhor possível dentro daquele tempo que a gente tem. Igual depois teve aquele problema de, faltou pegar aquela imagem. E como é que a gente volta? Porque aí você viu, você teve que abrir mão de uma equipe por um dia, aí convidaram pessoas para colocar a gente, para substituir a gente no TN2. É muito difícil, né? Dentro de um programa diário, você ter esse deslocamento para conseguir fazer tudo. É desafiador, mas é aquela coisa, é o bacana, né? Faz parte do jornalismo o desafio, essa correria para organizar tudo e fazer dar certo. Todo mundo tem desafio todos os dias, né? É isso aí. Gente, muito obrigada, viu? Vocês querem deixar alguma consideração final? A importância do jornalismo também no dia a dia, né? Com as reportagens, as informações. Como que é difícil essa apuração da gente levar no telejornal todos os dias, informação de relevância, né? A gente sempre tem desafio, né? Mas é importante valorizar também a nossa profissão. Pois é. O que eu falo muito é sobre a gente que faz o jornalismo nunca esquecer o papel político do jornalismo. E o político, assim, de conscientizar as pessoas, tocarem em temas feridas da sociedade, mostrar boas iniciativas, e é muito bacana o que esse prêmio possibilita, reconhecer, a gente falar sobre cooperativismo, tocar em várias bandeiras, no sentido de temas importantes para a sociedade, e eu acho que é isso, é um reconhecimento, algo muito bacana e positivo. Perfeito. E Chico? Um leão por dia. É isso que a gente mata, né? Mas é agradecer, né, cara? O reconhecimento, o prêmio, o Jornalismo Capixaba, o PJC, né? Uma organização, assim, muito legal. E é isso aí. Vamos pedir pro Leão ficar mais calmo um dia? Vamos. Tá certo. Obrigada, viu, gente? Parabéns, viu? Obrigado Vocês merecem. você pelo convite aí e tal. Agradecer. Imagina. Agradecer a você, Isa, e toda a equipe do Estúdio Tribuna. Tribuna Online. Eu fico muito feliz também de dividir os dias de trabalho com essa equipe maravilhosa. Todos os outros também que participaram, que concorreram ao prêmio. É muito bacana estar aqui. Muito obrigada a você também que acompanhou nossa conversa aqui no estúdio do Tribuna Online. Até a próxima.